Quanto custa para manter um Ford Focus 2.0 de segunda geração? Vamos falar aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Falando aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. E mais especificamente aqui, esse Ford Focus do vídeo de hoje é na versão GLX com motor 2.0 16 válvulas flex, câmbio automático ano 2013. Versão intermediária desse carro nesse ano modelo e o último ano dessa geração aqui no nosso mercado. Começando pelos custos envolvendo a compra de um veículo desse, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 37.076. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 38.471. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando que o valor da tabela FIPE é maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 39.029,71 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE, vai ficar em R$ 1.538,84. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, que também é bem interessante pensar em fazer para um carro desse, eu costumo estimar aqui uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, então fica em R$ 1.923,55. Mas é claro que seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela, cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2021, esse veículo estava avaliado em R$ 35.446. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.008,33 ou 2,84%. Então, esse carro teve uma movimentação atípica no seu preço nos últimos 3 anos, assim como praticamente todos do nosso mercado. O normal é que a cada ano que passa, os carros vão ficando mais usados, mais velhos, é que eles devam cair um pouco de preço, né? Então, não dá para usarmos esse histórico recente para calcularmos uma possível futura depreciação, incluímos aqui no nosso cálculo de custos médios anuais. Então, vamos somar só o que de fato sai do seu bolso todo ano para manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.501,75. Ou por mês, R$ 291,81 que você tem que separar ali do seu orçamento para ter esse veículo na sua garagem com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele e não passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Ford Focus 2013 2.0? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 217. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 510. Já o kit de velas da NGK eu encontrei aqui por R$ 242 no modelo Laser Platinum, que são exigidas também para esse veículo. Pneus medidas 205 e 5516, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.556, preços até razoáveis se tratando de aro 16. Óleo de motor, especificação aqui da Ford para esse ano modelo é a viscosidade SAE 5W30, mas ainda o óleo deve atender uma norma interna da Ford, que é a WSS M2C 913B. E é um motor que pega 4,3 litros considerando uma troca com filtro. Então, você vai precisar comprar 5 litros de óleo. E eu cotei aqui o Motorcraft 100% sintético APSP naquela especificação que eu mencionei. Ficaram em R$ 240 esses 5 litros. E é muito importante, quando você estiver olhando o carro desse para comprar, verificar com o dono anterior, com o vendedor, o histórico de manutenção, para ver se esse carro
passou pelas manutenções preventivas, se o dono usou o óleo correto, se ele foi trocado no prazo correto, para você não ter problemas futuros aí de formação de borra, nada disso, porque é um motor que não aceita outra viscosidade de óleo que não seja essa especificada aí pela montadora. Então, fique ligado nesse detalhe. E é claro que não é só isso para você olhar num carro, né? Você também tem que verificar toda a parte de documentação, ver se não vai ter nenhuma restrição judicial, nenhuma passagem por leilão, qualquer coisa que possa te dar transtornos e te dar problema quando você for transferir um carro desse para o seu nome. Também tem que verificar se esse carro não passou por nenhuma colisão séria que possa comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, não esquecer de nenhum item importante, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, tudo organizado num checklist completo para te ajudar a fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora de correia de acessórios, eu encontrei aqui da Gates por R$60. É o preço aqui só da correia, não tem tensor incluso. E esse motor 2.0 do Focus, que é o Duratec, ele vem sincronizado por corrente. Então, é um item que você não vai precisar substituir periodicamente. Nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Um kit da Takal contendo uma corrente 3 polias, 2 guias e um tensor fica por R$1.144. Já os filtros aqui todos foram cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$121, um pouco mais caro. Já o filtro de óleo, R$38, filtro de combustível, R$39 e o filtro de cabine, R$63. Tirando o filtro de ar do motor, os outros aqui têm preços bem acessíveis. Amortecedores, encontrei os 4 Monromatic Plus, pressurizados apenas a óleo, por R$1.996. Mesmo se tratando de um carro um pouco mais pesado, eu diria que os amortecedores aqui estão um pouco caros. Não são nem amortecedores pressurizados a gás, então fica esse ponto de atenção aqui. E como estamos falando da versão com câmbio automático, você tem que ficar ligado com a troca do fluido dessa transmissão, que pega 6,5 litros considerando a troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 7 litros de óleo. E a especificação aqui da Ford é a norma WSS M2C 938A. O óleo para essa transmissão deve atender exatamente a essa norma, senão ele não vai desempenhar o papel para o qual ele foi projetado e vai dar problemas futuros. Fique ligado. E um óleo que eu encontrei aqui que atende a essa especificação é um Febibius, tem código 22806. Então eu cotei aqui 7 litros desse óleo, mais um filtro da Vega, porque de nada adianta você colocar óleo novo no câmbio e continuar com o filtro velho ali, com o óleo velho contaminado, né? Então esse kit de 7 litros de óleo mais filtro ficou por R$1.066, eu diria um preço na média comparado com vários outros veículos desse porte que também usam conjuntos de transmissão automática convencional. Mas somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$6.148. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Pegando um carro desse bem cuidado, com as revisões em ordem, daí a importância de você fazer aquela boa avaliação que eu falei. No primeiro momento, talvez você troque ali só um óleo de motor com filtro, que talvez esteja na hora de trocar. Depois, mais para frente, vem ali um kit de velas, 2 pneus. São custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Se você pegar um carro desse sem olhar muito o histórico de manutenção, talvez quando assustar tem lá 2, 3, 4 mil reais de manutenção para fazer de uma vez. Então, fique ligado nesse detalhe. Dessa forma, esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato de outros carros. Já fiz mais de centenas de vídeos nesse mesmo estilo aqui, para você comparar e ver qual tem a cesta de peças mais barata, qual faz mais sentido para o meu uso, para as minhas condições de manter um carro. Então, vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir lá, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Focus, agora em custos envolvendo abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que está numa média de R$ 5,69 o litro aqui na minha região. E esse carro tem um tanque de 55 litros, então fica em R$ 312,95 para enchê-lo. E como que eu consumo, falando aqui em dados oficiais? Na cidade, com etanol faz 5,7 km por litro, com gasolina 8,6. Na estrada, com etanol 7,8 km por litro, com gasolina 11,3.
Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, sabendo levar aquele câmbio automático de 4 velocidades ali de forma mais eficiente, você consegue na prática números melhores do que esses oficiais. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro tem um alcance de 314 km. Com gasolina sobe para 473. Na estrada com etanol 429 km, com gasolina 622. Tanque de porte médio, consumo também ali médio, tendendo a ser um pouco elevado, principalmente dentro de cidade. Então a autonomia dentro de cidade não vai ser muito boa. Em estrada, se você conseguir médias um pouco melhores, aí sim você vai conseguir fazer uma viagem mais longa sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas falando agora da lista de equipamentos dessa versão intermediária GLX 2.0 automática, de série esse carro já vem com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade e ajuste de assistência da direção. Então ali pelo computador de bordo você consegue selecionar dentre 3 modos diferentes para deixar essa direção mais leve ou mais pesada de acordo com o seu gosto. Além disso, vem com vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E os opcionais disponíveis nessa versão são o ar-condicionado digital e os bancos de couro. Sistema de som de série vem com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. E os comandos na coluna de direção vinham pagos à parte também. Então, é um carro que vem muito bem equipado numa versão que ainda não era a top de linha. Vários itens aqui voltados para uma maior tecnologia embarcada, comodidade, conforto a bordo. Então, eu diria que é uma versão bem equilibrada entre preço e o que ele entrega de equipamentos. Mas falando agora em conjunto mecânico, o que veio ali debaixo do capô desse Focus 2013? O motor é o bem conhecido Duratec, um dos mais confiáveis aí da linha Ford, de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente e coletor de admissão de geometria variável, que vai mudar ali o seu posicionamento em baixas rotações para dar um fôlego extra, deixar esse carro um pouco mais esperto já ali numa rotação menor. E isso é bom principalmente para dentro de cidade, para esse carro não ficar com uma resposta tão lenta. E em números ele entrega uma potência de 143 cavalos na gasolina, 148 no etanol a 6.250 RPM e torque de 18,8 kgfm na gasolina e 19,5 no etanol a altíssimos ainda 5.250 RPM. É um motor que tem bom desempenho, mas você tem que esticar demais as marchas dele para ver todo esse torque máximo disponível. Com o coletor variável, pelo menos ali ele já entrega uma boa parte desse torque por volta dos 3.000 RPM, 2.500, mas não vai entregar 100% dessa força. E para um carro de 1.366 kg, a relação de peso-potência fica em 9,2 kg por cavalo. Em números, parece que é um carro de excelente resposta, só que o 0 a 100 dele aqui é de 12,1 segundos. Então é um carro que, quando está ali já numa média velocidade, você só vai retomar ali para fazer uma ultrapassagem, você vai ter um desempenho bem legal. Mas para sair da inércia, sair ali de um semáforo, ele é mais lento um pouco. Até porque ele vem equipado com câmbio automático de 4 velocidades, né? O 4F27E. Mecanicamente ele é bem confiável, bem resistente, sem maiores relatos de problemas crônicos. Claro, se for um câmbio que tenha passado pelas manutenções preventivas de troca de óleo. Acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marcha sempre suaves, sem trancos. Só que é um câmbio que amarra bastante o desempenho desse carro. Ele só tem 4 marchas, mesmo com o conversor de torque, trabalhando bem ali uma desmultiplicação dessas marchas para baixar o giro ali, dependendo da velocidade, da exigência que você tiver ali no momento com o acelerador. Ainda assim, é um câmbio que vai ficar jogando uma terceira, uma quarta ali, dependendo da situação do momento, ele vai ficar meio perdido entre uma marcha e a outra. E dentro de cidade, dependendo da velocidade, ele vai ficar voltando muito uma primeira marcha ali, sem necessidade. Já testei um carro desse na prática e posso dizer por experiência própria que é assim mesmo que ele se comporta. Uma solução para você resolver isso é usar o sistema de trocas manuais que ele tem disponível, né? Então você joga a alavanca ali para a direita e tem opção de trocas sequenciais, você trava ali na marcha que você quiser e você consegue extrair um pouco mais de desempenho ou de economia de combustível aí com esse conjunto. Sistema de suspensão McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Bastante conforto ao rodar, ao mesmo tempo que entrega uma excelente estabilidade. É um conjunto aqui que
une o melhor dos dois mundos, mas não quer dizer que é um sistema barato de manter. Essa suspensão traseira multilink trabalha com mais braços de controle e cada braço desse possui pelo menos 2 buchas hidráulicas, que também são mais caras. Então, uma revisão completa numa suspensão traseira de um carro desse não fica barato. Vai a dica aí. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Direção de assistência eletrohidráulica é a configuração, vamos dizer assim, de manutenção corretiva mais cara que tem. É um sistema que tem óleo hidráulico ali para você conferir o nível periodicamente, tem uma pressurização hidráulica, mas também tem um motor elétrico para variar essa assistência hidráulica. Então, são mais sensores, mais componentes, mais coisas para dar problema. Mas é um sistema bem eficiente em várias situações. O porta-malas é pequeno, 328 litros de capacidade, pouca coisa maior que um hatch compacto, mas conta com o banco traseiro rebatível e bipartido, caso você tenha pelo menos um assento disponível no banco de trás, dá para rebater parte desse encosto e aí sim aumentar bastante a capacidade de carga. Mas falando dos pontos positivos principais de você adquirir um Ford Focus desse 2013, tem o seu motor confiável, resistente sim, se tiver sido bem cuidado. É um conjunto que não apresenta maiores relatos de problemas crônicos, entrega um desempenho razoável se você souber levar ali, souber utilizar o sistema de trocas manuais. Em velocidade de cruzeiro ele vai se manter razoavelmente bem, com um câmbio de 4 marchas mecanicamente também bem confiável, entrega excelente estabilidade, com bom nível de conforto ao rodar, carro com boa lista de equipamentos mesmo nessa versão intermediária GLX, posição mais esportiva de guiar, braços e pernas mais esticados para quem gosta da pegada também. É muito bom no carro desse. Por essas e outras razões, é um carro de melhor relação custo-benefício. Hoje está aí na casa dos 38, 39 mil reais, dependendo do ano modelo. E é um carro que está bem mais barato do que vários de seus concorrentes na mesma época. Então, vale olhar para o Ford Focus aí com uma maior atenção. Mas é claro que ele tem alguns pontos aqui que valem ser mencionados para você ficar ligado antes de bater o martelo na compra de um veículo desse. O acabamento, ele é ok. O painel central ali vem com soft touch, que se estende para as portas dianteiras. Os bancos são até relativamente confortáveis, mas a maioria das outras peças ali que compõem o acabamento interno, né, parte inferior do painel, inferior dos forros de porta traseiros todos são em plástico duro, o que deixou esse carro com uma qualidade inferior, por exemplo, à sua geração anterior. Também é um veículo baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira. Ele tem um defletor plástico ali embaixo do para-choque que costuma raspar com muita facilidade numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem, o que é algo para você ficar ligado também. Peças de acabamento, de uma forma geral, também são um pouco mais caras, tanto internas quanto externas. E isso tende a fazer o seguro dele também ter um valor mais elevado. Assim como as peças mecânicas. Aqui, em alguns exemplos, podemos ver, por exemplo, par de discos de freio dianteiros um pouco mais caros, assim como o filtro de ar do motor, suspensão traseira também, não coloquei valores aqui como exemplo, mas prepare o bolso nessa hora, porque vai ser um conjunto mais caro de você manter. Então, é um carro que não é dos mais baratos da categoria para você ter ele ali funcionando redondinho. Fique ligado nesse detalhe. Porta-malas também é pequeno e hoje é um carro que está mais desvalorizado frente a vários de seus concorrentes. Por um lado é bom, como eu disse, é um carro que entrega uma melhor relação de custo-benefício, entrega muito mais pelo valor que ele cobra. Mas a razão é que é um carro mais difícil de revender. Por isso ele está num preço mais baixo hoje em dia. Então, futuramente, quando você quiser revender esse carro, também vai ter que ter um pouco mais de paciência até encontrar alguém disposto a comprá-lo. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Ford Focus, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, eu vou deixar aqui, olha, aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato. Talvez você ainda está na dúvida entre um Focus, um Golf, um Cruze Sport 6, um outro carro da categoria, até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.